Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor da Nova Acrópole, José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, é um grande prazer estar aqui com você novamente e compartilharmos algumas ideias com todas as pessoas que nos acompanham muito carinhosamente. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a felicidade como ciência e arte. A ideia não é esgotar o tema, como lembramos sempre, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, mas sim conversarmos, refletirmos e, claro, sob a luz da filosofia maneira clássica, entender as melhores ideias e buscar uma aplicação útil e, portanto, prática dessas mesmas ideias em nossas vidas. Bom, José Roberto, toda a ciência e toda a arte pressupõe um aprendizado, porém não é qualquer aprendizado, e a felicidade também não é qualquer coisa, há que se aprender a ser feliz. A vida também nos traz uma série de ensinamentos e podemos também aprender a viver. E, por consequência, aprendendo a viver não de qualquer maneira, mas em base a valores, virtudes, enfim, um processo formativo do ser humano, nós podemos alcançar a felicidade. Então, gostaria que você falasse primeiro desse processo de aprendizagem. Que tipo de aprendizagem seria essa? Quais são as ferramentas para que a gente possa compreender melhor o que é a felicidade? Nós podemos dizer, né, Danilo, que a questão é fundamentalmente educacional, ou seja, é uma questão de educação. A gente percebe que na sociedade em que a gente vive, desde que nós somos crianças, né, passando aí pela adolescência, pela juventude, nos ensinam muitas coisas. Nos ensinam muitas coisas técnicas, nos preparam de certa maneira para exercermos uma profissão e para lidarmos com algumas outras coisas também. Mas se a gente começa a pensar de uma maneira um pouco mais aprofundada, a vida do ser humano não é só uma relação com a sua profissão, com o seu trabalho. Existem outras questões, né, que também fazem parte da vida, como, por exemplo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos instintos, as nossas potências latentes, as nossas virtudes, as nossas qualidades latentes, né? A questão da relação com outras pessoas. Todas esses elementos também fazem parte da vida humana. Não é só uma questão de uma formação técnica, uma formação profissional, para que eu extraia daí o necessário para a minha sobrevivência familiar, para que eu possa viajar, para que eu possa curtir a vida, para que eu possa ter o meu carro, ter a minha casa. Tudo isso é importante, mas a gente percebe que uma das grandes causas de conflito entre as pessoas, né, é justamente a questão dos relacionamentos. É a questão do saber lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, de lidar, por exemplo, com a nossa ira, de lidar com a nossa timidez, de lidar com as nossas dúvidas, de lidar com os nossos medos. Quantos projetos de vida a gente não deixa de lado por uma questão de não saber lidar com o nosso medo? Quantas vezes por uma palavra nós magoamos alguém que é muito caro a nós, comprometendo um relacionamento, ou quantas vezes, né, uma palavra dita de uma má forma por uma outra pessoa, isso também nos atinge, nos magoa, isso nos fere, às vezes deixando uma lasca, né, um espinho dentro de nós que dura muito tempo. Então nós percebemos, né, que apesar de desde criança nós termos contato através da educação com muitos aprendizados, com muitos conhecimentos, a lidar com a vida como um todo, nenhuma educação tem tratado sobre isso. Eu sempre dou como exemplo nas classes que nós ministramos em Nova Acrópole, que se, por exemplo, nenhum professor jamais chegou para a gente e disse assim: olha pessoal, hoje vamos aprender sobre o que é o amor. Nenhum curso tem nos preparado para lidar com a questão do amor, de uma forma didática mesmo, de uma forma metodológica, de uma forma científica. Ninguém tem nos preparado para lidar com as nossas tristezas. O que fazer nos dias em que nós acordamos e sentimos uma tristeza? O que fazer quando, por exemplo, estamos tristes e desolados porque um ente querido nosso adoeceu ou faleceu ou nos deixou? E todas essas coisas, né, elas causam marcas em nossa vida. Elas afetam o desenvolvimento dos nossos sonhos e dos nossos projetos de vida.
Então é necessário, né, termos um aprendizado sobre essas coisas, né, que isso sim é aprender a viver. E um dos grandes valores, né, do estudar a filosofia à maneira clássica é que nós vamos nos basear em grandes filósofos como Platão, como Confúcio, como Sêneca, como os estoicos romanos, como Aristóteles, que vão justamente fazer essa relação do que nós necessitamos para lidar bem com essas coisas, de tal maneira, né, que sem excluir a tristeza, sem excluir a ideia da morte, sem excluir a ideia da dor e do sofrimento, a gente sinta que com essas coisas nós estamos vivendo. Ou seja, nós estamos aprendendo a viver e, consequentemente, aprendendo a ser felizes. Isso é muito fundamental na questão do aprendizado sobre a felicidade. E é interessante esse ponto que você toca das relações que a gente poderia aprender numa escola. Me vem à mente sempre bons filmes quando se tratam dessas experiências, não é? Ou bons professores que a gente se lembra durante a escola, que são aqueles que justamente vão nos marcar profundamente. E sobre essa ideia que você fala de relações na escola, onde um professor poderia nos ensinar sobre coisas práticas, vem à mente o clássico que é Ao Mestre com Carinho, que é interpretado pelo Sidney Poitier, porque ele dá uma aula convencional. E a linguagem dele para os jovens não tinha uma proximidade. E ele fica preocupado com isso, porque ele quer transmitir algo. E aí ele se vê numa situação onde ele tem que ensinar coisas mais práticas, relacionar a vida, falar de experiências humanas. E aí sim ele conquista o coração da turma, porque ele começa a fazer uma relação mais prática dos aprendizados técnicos, que são importantíssimos, como você bem lembra, porém com valores humanos, com relações práticas com a vida. E aí a gente vai cair no tema, José Roberto, justamente da felicidade, que é relacionar as coisas para buscarmos ser felizes na vida. E aí, claro, a concepção de felicidade, cada ser humano vai relacionar com algo. Para aquele que não tem comida, algo de comida que lhe vai matar a fome e vai lhe trazer uma certa felicidade. Aquele que precisa de um bem material ou quer tê-lo, quando o tem um grau de felicidade. Agora, o que é a felicidade, filosoficamente falando? Ela é algo simples, efêmero, é algo mais duradouro? Qual é a ideia que a filosofia nos traz para entendermos melhor a felicidade? Precisamente, né, Danilo, como filósofos e nos baseando em grandes filósofos da nossa história humana, nós vamos buscar um conceito de felicidade que seja mais duradouro, que seja mais estável, porque gostei muito dos exemplos que você deu, né? Quando nós estamos com fome, um bom prato de uma boa refeição, né? Quentinha, aromática, né, que nós comemos no restaurante, ou que a nossa mãe, ou o nosso pai, ou o nosso filho nos prepara com carinho, isso dá um grau de satisfação, né? Tanto que se nós chegarmos na rua e perguntarmos para as pessoas, olha, o que te faz feliz? Cada uma vai apresentar a sua lista, né? E a gente vai perceber que as pessoas têm ideias de coisas muito simples, né, que compõem a sua felicidade. Um vai relacionar com uma boa alimentação quando está com fome, o outro vai relacionar com a convivência com os seus entes queridos, o outro vai relacionar com o fato de estar empregado, de estar trabalhando, considerando que tem tantas pessoas que não estão. Numa época como a que nós estamos vivendo hoje, né, algumas pessoas vão relacionar isso com a saúde. O que nós percebemos disso, né, é que são elementos que muitas vezes não dependem de nós, né? São elementos que hoje eu tenho, estão presentes na minha vida, amanhã não. Né? Até em questão de relacionamentos afetivos, por exemplo, né? Hoje eu sou feliz porque estou com tal pessoa, mas pode ser que amanhã não. Né? Então a gente percebe que a noção e o conceito de satisfação, né, de realização, de alegria, de felicidade, nós colocamos isso em elementos que são muito pouco duráveis. Precisamente, né, quando a gente fala da filosofia dos grandes filósofos, é que toda a tradição filosófica clássica, tanto do Oriente como do Ocidente, vão tratar de elementos que vão nos conceder, vão nos aproximar de um conceito duradouro de felicidade. Então, nós temos que aprender algo sobre esses conceitos duradouros para que nós possamos colocar de uma maneira muito prática e muito singela e muito simples na nossa vida, para que nós sejamos felizes tanto quanto as pequenas coisas estão presentes na nossa vida, mas que a gente sinta que está perseguindo também aqueles elementos, né, muito profundos em nós, que vão nos garantir uma felicidade interior, uma felicidade duradoura, ainda que as coisas fora não estejam caminhando bem, caminhando ao nosso gosto, ao nosso contento.
E justamente dentro disso, José Roberto, até para você complementar essa resposta, tem o conceito que Aristóteles traz como uma premissa muito importante para o Ocidente, que vai se difundir através da história. Na obra Ética Nicômaco, ele vai tratar desse tema. Nós já tratamos também sobre a felicidade em outros podcasts e convido também os ouvintes a ouvi-los, não é? E naturalmente aqui vamos fazer uma outra abordagem dentro daquilo que o Aristóteles nos ensina. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque como você bem lembra, o ser humano, de um modo geral, vai ter uma concepção do que é felicidade. Ele vai relacionar aquilo com aquilo que lhe falta, geralmente. Então, aquilo que lhe falta e aquilo que ele, em algum momento, vai ter, lhe fará feliz. Só que isso não é felicidade, porque é algo que pode não estar com ele amanhã, logo o torna infeliz. Ou a felicidade, então, não é duradoura. O Aristóteles vai explicar isso muito bem. Eu gostaria que você falasse, então, do conceito que ele traz para a gente entender melhor o que é, de fato, a felicidade, segundo ele, e o pensamento filosófico também. Exatamente, Aristóteles, né, ele tem uma frase que é bastante conhecida, inclusive alguns dos nossos amigos, né, alguns dos nossos instrutores de Nova Acrópole também trataram desse conceito, né? Então, Aristóteles tem uma frase em que ele diz: a felicidade própria do ser humano é a atividade da alma dirigida pela virtude, e, se há muitas virtudes, dirigida pela mais alta e perfeita de todas elas. Né? Só nessa frase aí, né, Danilo, já tem 3 palavras que a gente pode trabalhar, né, só para a gente entender melhor o que Aristóteles considerava como uma vida própria do ser humano, para que ele possa cada vez se aproximando. A gente está falando aqui de aprender a ser felizes, né, de um aprendizado sobre a felicidade que seja mais duradoura, que seja mais estável, que seja mais garantida pela nossa própria atividade, pela nossa própria ação. E é importante você destacar isso, José Roberto, porque a gente pode relacionar também essa frase do Aristóteles com qualquer tipo de atividade, com qualquer tipo de movimento, ou a alma também de uma maneira, às vezes, um pouco rasa, no sentido filosófico e profundo do que é a alma de fato, assim como a virtude também, que hoje a própria palavra tem sido deturpada. Eu gostaria que você explicasse melhor esses elementos, porque o Aristóteles vai trazer chaves aí muito importantes, muito úteis e práticas para que a gente realmente compreenda o que é a felicidade através desses 3 movimentos, digamos assim, ou dessas 3 condições, e vivamos isso, qualquer um de nós, em sua plenitude. Eu gostaria que você falasse então um pouco mais sobre isso. Sim, Danilo, quando, por exemplo, Aristóteles, né, nessa frase, a felicidade própria do indivíduo humano, do ser humano, é a atividade da alma dirigida pela virtude, e se há muitas virtudes, pela mais alta e perfeita de todas elas. É um aprendizado, né, Danilo? Então, por exemplo, o que ele chama de atividade é algo que se refere a. Veja como exemplo a natureza. Né? A natureza, ela tem uma ação que é visível e sensível até para nós que somos cidadãos, ou seja, vivemos em cidades. Né? Então nós percebemos que, por exemplo, no movimento da Terra, né, existem as estações do ano, existe o dia, existe a noite, nós percebemos o movimento do Sol, das estrelas. Então a gente percebe que toda a natureza, todo o universo está em movimento. E esse movimento ele é importante por quê? Ele é importante, né, porque ele garante, através das estações, né, a existência da vida. Tanto da vida humana como também da vida nos outros reinos, no reino animal. Toda a atividade do reino animal, né, os seus ciclos de acasalamento, das plantas também, né, os ciclos de florescimento, tudo isso é o quê? Tudo isso é a manifestação da vida na natureza. Ocasionado pelo quê? Pelo movimento da natureza, né, pelo movimento do cosmos, consequentemente a sua atividade. E a gente percebe algo muito interessante, né, quando a gente começa a refletir um pouco sobre essa ação da natureza. Não é uma ação apressada, né? Não é uma ação estressada. É uma ação que se processa dentro de um ritmo, né? Em que todas as coisas, umas vão sucedendo a outra, dentro de uma ordem, né? Dentro de uma cadência. Né? Não é à toa que a ciência, que nós temos uma ciência, né, que se baseia no estudo da natureza, porque a natureza ela se classifica, ela se qualifica, ela se apresenta com características muito estáveis. Então, de certa maneira, quando Aristóteles fala de atividade, ele está falando de uma atividade humana que respeite a natureza, mas que também se baseie nela, né? Ou seja, que se processe com ritmo, porque assim a sua vida também vai ter o quê? A sua vida vai ter movimento, é necessário haver movimento,
a sua vida vai ter ritmo. E é interessante, né, Danilo, que a gente tem muitas percepções cotidianas disso. Tem um ditado popular, né, Danilo, que diz o seguinte: quando a cabeça está vazia, se torna a oficina do diabo. Né? Ou seja, quando nós não fazemos as coisas, quando nós não estamos em ação, a nossa mente ela fica viajando por aí, para todos os lugares, pelos nossos medos, né? Pela ideia de que nós não sabemos fazer as coisas. Ora, se nós não atuamos no sentido de realizar aquilo que nós acreditamos assim, eu não sei fazer isso. Se nós não atuamos no sentido de constatar se sabemos ou não sabemos fazer, só nesse pensamento, né, a gente já se detém no medo, no que os outros vão pensar, a gente deixa de fazer as coisas. Então perceba, né, que Aristóteles, quando ele fala em atividade, ele quer dizer isso, né, uma capacidade de agir, é uma capacidade de fazer as coisas, é uma capacidade de concretizar os nossos pensamentos em atos, os nossos sentimentos, as nossas boas intenções em atividade. A mesma coisa quando ele fala de alma. Né? Ele não está falando da alma no sentido religioso, né? No sentido metafísico. Ele está falando da alma no sentido que nós podemos constatar cotidianamente também. E aquilo que Aristóteles chama de alma, a gente vai perceber muita semelhança, né, com o que a filosofia oriental trata como alma, que é todo esse nosso complexo mundo invisível que nós temos dentro de nós. A nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de nos emocionarmos, a nossa capacidade de pensarmos, a nossa capacidade de refletirmos, a nossa capacidade de desenvolver a razão. Tudo isso, para Aristóteles, é o que ele chama de alma. É aquilo que os orientais chamavam de a parte astral do ser humano, ou a sua mente concreta, ou então a mente Kamamanas. Né? Isso é o que Aristóteles chama. E ele diz que para nós sermos felizes, nós temos que unir essa nossa capacidade de agirmos de uma maneira muito concreta com uma harmonia que nós temos que ir construindo nesse mundo da nossa alma, ou seja, nesse nosso mundo de emoções, de sentimentos, de pensamentos e de ideias. Até aqui, né, a gente percebe que para Aristóteles a felicidade própria do ser humano é a atividade da alma, ou seja, é aprendermos a fazer as coisas com o coração. É estarmos muito presentes naquilo que nós estamos fazendo, é estarmos muito concentrados, muito compenetrados, né, naquilo que nós estamos realizando. Tem um autor moderno chamado Steven Pressfield, né? Ele tem um livro que se chama A Guerra da Arte, né? Em que ele diz que essa busca do ser humano por um conhecimento de si mesmo, né? Por um conhecimento dos seus próprios sentimentos, por um saber lidar com os seus sentimentos, as suas emoções, ela tem que ser tratada pelas pessoas, né, como uma busca profissional. Né? Então é muito interessante, né, que para Steven Pressfield, né, ele coloca com palavras modernas, ele coloca com termos muito próprios do nosso cotidiano, algo que todos os filósofos gregos, romanos, indianos e tibetanos tratavam, que o ser humano ele tem que se concentrar, né, que o ser humano ele tem que buscar o conhecimento de si mesmo com toda a sua atenção ali presente. Por quê? Porque aí ele vai perceber esses movimentos interiores da sua alma, ele vai se conhecendo cada vez mais, ele vai se identificando onde estão os seus problemas e as suas problemáticas, e com isso, então, ele vai harmonizando este mundo interior. E é muito interessante, né, que a busca filosófica nos ajuda muito sobre isso. Porque quando nós estudamos a filosofia oriental, ou mesmo a filosofia ocidental, através de um Platão, ou através dos filósofos estoicos romanos, eles vão justamente nos ajudando a identificar a miríade de elementos interiores para que a gente possa ir construindo essa harmonia dentro de nós mesmos. E construindo essa harmonia justamente através dos nossos atos. Bom, e por fim, né, ele também fala que não é qualquer tipo de atividade, tá, Danilo? É como você colocou aí quando você estava explanando sobre essa questão, né? Nós agimos sempre,
né? Eu vou trabalhar, eu já começo a agir quando eu me levanto, preparo a minha toalete, preparo o meu café da manhã, pego o meu carro, me dirijo para o meu trabalho, lá eu vou fazer muitas coisas. Se depois do meu trabalho eu estudo, eu faço um curso, eu já estou fazendo muitas coisas. Então percebam, né, que Aristóteles ele está relacionando a felicidade com atividade, mas não é qualquer atividade. Ele está relacionando a atividade, né, feita com compenetração, com consciência. Steven Pressfield diria feita com um profissionalismo, né? Ou seja, dirigido por qualidades interiores, dirigido por virtudes. É muito interessante, né, que a virtude para Aristóteles, assim como muitos outros filósofos, a virtude para eles é um ponto de equilíbrio entre dois extremos. Então, por exemplo, né, de um lado nós temos a covardia, do outro lado nós teríamos a temeridade. Precisamente, né, a virtude para Aristóteles é quando nós temos consciência, né, do que é a covardia, quando eu ajo com medo, quando eu ajo com covardia, ou quando eu ajo de uma maneira assim precipitada, de uma maneira ansiosa, de uma maneira temerária. Né, eu tenho essa consciência e busco agir justamente num ponto de equilíbrio, que seria precisamente a coragem. Então, a virtude para Aristóteles é a capacidade de saber, né, de ter inteligência para perceber onde está o perigo e atuar com valor. Né? Ou seja, valorizar o perigo, saber que ele existe, que ele é real, e ainda assim sermos capazes de direcionarmos a nossa atividade. Então a gente percebe, né, que nessa definição de virtude, Aristóteles ele está colocando muita inteligência, a necessidade que nós temos de desenvolver inteligência, para que a nossa atividade não seja qualquer coisa. Né? Para que a nossa atividade ela seja algo que venha dentro, algo que venha dentro de nós, algo que nós construamos dentro de nós, mas que seja também expressão das nossas melhores qualidades. Agora tem um outro ponto, José Roberto, que é importante também. Quando a gente lembra de virtudes, melhor dizendo, há sempre uma que nos chama muito a atenção. Todos nós queremos, em alguma medida, sermos bons, não é? Ou seja, bons no trabalho, bons para as outras pessoas, bons para nós próprios. É uma virtude, evidentemente. No entanto, nós, quando compreendemos filosoficamente o que significa a bondade em si mesma, tem pessoas que fazem coisas ruins achando que é uma bondade aquilo que é feito. Então, há que compreender bem também o que significa a virtude, o que a virtude simboliza enquanto ideia, ou seja, enquanto arquétipo, como Platão ensina, e como aplicá-la de uma maneira mais íntegra possível. Um exemplo prático que me vem à mente é quando você vai, por exemplo, fazer um móvel. Imaginemos que vamos fazer um móvel. Você tem que ter uma ideia clara desse móvel para fazê-lo bem. Ou seja, qual madeira que eu vou usar, qual o corte da madeira, o alinhamento disso tudo. Eu vou ter que passar cola em uma madeira e outra, parafusar. Enfim, tem uma série de processos práticos aí. A bondade e a virtude é a mesma coisa. Então, eu gostaria que você falasse sobre a virtude da bondade, por exemplo, e outras virtudes, e como saber se estamos sendo bons mesmos ou virtuosos de fato. Entenda? Senão fica uma coisa muito... eu acho que eu sou bom. Isso é subjetivo e a gente precisa entender de maneira prática. Eu sou bom mesmo? O que é bom? É fácil ser bom? É por isso, né, Danilo, que nas escolas de Nova Acrópole, né, nós começamos os nossos estudos justamente com a base dos grandes filósofos da nossa civilização. Né, grandes filósofos tanto do mundo ocidental como do mundo oriental, porque é uma questão de aprendizado realmente, né, para que a gente não fique nesse subjetivo. Eu estou fazendo tal ação, mas será que essa ação é boa? Ou será que ela está partindo de algum interesse? Né? Algum interesse, como a gente já mencionou, vai produzir uma satisfação? Vai produzir uma satisfação, mas vai ser algo durável? Não necessariamente vai ser algo durável. Né? Ao mesmo tempo que eu estou satisfazendo um interesse, esse interesse ele pode prejudicar a mim a longo prazo, como também pode ser maléfico para outras pessoas. Percebem isso? É por isso que realmente, né, a felicidade da qual nós estamos falando aqui, e por isso que nós trouxemos aí o aporte de Aristóteles, entre muitos outros filósofos que ensinaram a mesma coisa, é que é para a gente saia realmente, né, desse subjetivismo. É por isso que é uma questão pedagógica, é por isso que é uma questão de educação, é por isso que é uma questão de aprendizado. Né, para que a gente tenha os melhores elementos possíveis para que cada vez mais a gente vá trilhando uma escalada de virtudes.
Você citou, por exemplo, né, a questão da bondade. Ora, para Aristóteles, né, a bondade é uma virtude. A generosidade também é uma virtude. O altruísmo também é uma virtude. Só que ele não dá o mesmo valor para as três, tá? Ele diz aí na frase que nós escolhemos, né, que se há muitas virtudes, pela mais alta e perfeita de todas elas. Então, essa felicidade que se constrói de dentro, essa felicidade que vai harmonizando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, é algo que nós vamos construindo dentro de nós quando a nossa ação é orientada pela virtude. Pela bondade, com certeza, eu atuo em benefício da sociedade porque eu me considero bom. Com certeza. Ser bom, né, Danilo, já é fácil para nós, porque de certa maneira todos nós temos essa percepção de uma bondade interior. Aristóteles ele diz que nós temos que conquistar patamares de virtudes mais elevadas, como, por exemplo, a justiça. Né? Nós somos bons quando nós beneficiamos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, mas nós somos justos muitas vezes, né, quando às vezes não há um elo de simpatia entre eu e a pessoa que eu estou auxiliando, mas ainda assim eu me defino a minha atividade, eu me defino a agir dessa maneira, por quê? Porque é a ação mais correta a ser empreendida. E é muito interessante, né, Danilo, que quando nós assumimos isso como um estilo de vida, ou seja, uma atividade com ritmo, né, sermos bons como um ritmo, sermos justos como um ritmo, nós estamos fazendo algo que só nós, como seres humanos, conseguimos fazer. Né? Ou seja, a gente começa a eleger o tipo de ação que nos qualifica, a eleger, né, as virtudes que nós vamos escolher para reger a nossa vida. Isso é fantástico, né, Danilo? Porque vai nos dando um senso de vitória, um senso de valor, vai nos dando um senso de altruísmo, de benefício, de ações altruístas que nós podemos empreender. Vai nos aproximando de um poder, né, que é quase como se a gente fizesse gestar um sol dentro de nós. Um sol que vai iluminar a nossa vida, né? E só essa iluminação, e só essa luz da nossa vida já é um motivo de felicidade, como também vai nos permitir iluminarmos a vida de outras pessoas. E isso também dá felicidade. E dá um grau de felicidade que só nós, como seres humanos, podemos construir. Exatamente, porque quando você fala de um grau de felicidade que o ser humano pode conceber, pode ter, o próprio Aristóteles fala isso também na Ética Nicômaco, quando ele fala da alegria dos vegetais, por exemplo, dos reinos, né? Mas a alegria humana, ela é única e específica. Não no sentido de nos acharmos superiores aos outros reinos, mas sim superiores em relação à nossa própria condição humana. Isso é muito importante. E voltando para o começo, José Roberto, você falava de um processo de construção. Então é muito importante que a gente aprenda a construir um caminho de felicidade, porque como você falou que é um processo duradouro, então logo a gente concebe também que se é uma felicidade duradoura, ela não vem num estalar de dedos, ou de um dia para o outro, ou com um curso de 2 meses onde você vai aprender a ser feliz. Se trata de algo mais sério, mais profundo, onde você vai ter que se desenvolver como um ser humano, e construir um caminho de felicidade que complementa tudo demais, onde você compreende os seres humanos, a natureza, a vida, todo ser vivente. Então é um processo realmente muito profundo e há que construí-lo com bases muito sólidas, né? Assim como uma construção de uma casa, se você compra um material e não sabe misturá-lo bem, não sabe aplicá-lo da maneira correta, você pode ruir com toda a casa. Então gostaria que você falasse desse processo de uma construção da felicidade. É por isso que a analogia de Steven Pressfield é tão boa, né, Danilo? Porque nós somos muito bons como profissionais. Né? A gente conhece muito poucas pessoas assim que não se entregam às suas profissões assim com uma participação mesmo, né? Com comprometimento. E a gente sabe, e a gente trabalha assim, em parte, porque a gente sabe que no fim do mês a gente vai receber o nosso salário. Steven Pressfield, quando ele fala da questão do buscarmos as atividades, buscarmos o conhecimento de nós mesmos de uma maneira profissional, ele quer dizer a mesma compenetração que nós já temos nas nossas atividades profissionais, em que eu sei que eu vou receber um salário no final do mês. Né?
No caso, quando nós buscamos desenvolver isso com ritmo, com consciência, né, com participação integral naquilo que nós estamos fazendo, porque, caramba, nós estamos nos construindo como seres humanos, né? Então vale a pena uma dedicação para isso. E o salário vai ser o quê? Aquele supremo bem de Aristóteles, né? A nossa próprio sentido de realização. O nosso próprio sentido de que eu tenho um lugar na vida, eu tenho um lugar no universo, eu tenho um lugar carinhoso no coração das pessoas, né, de quem eu vou aprendendo a participar, né? A felicidade, ela não vai se tornando um objetivo, ela vai se tornando um meio de caminho, né? Ou seja, eu vou construindo a felicidade, eu vou construindo o meu próprio senso de realização, eu vou construindo as atividades, eu vou construindo as ações, né, que vão me levando cada vez mais próximo disso. Né? E como o que nós podemos extrair desse ensinamento de Aristóteles é que nós somos felizes quando nós praticamos as qualidades humanas. Né? Somos felizes quando só nós podemos fazer isso, né? Como seres humanos, como você bem tocou, né? Só nós podemos ajudar, por exemplo, um ancião ou uma pessoa que carece de visão, né? A atravessar a rua. Sim, isso traz um grau de felicidade. Só complementando rapidamente o que você disse em relação ao salário no fim do mês, na verdade fica claro, através do que você falou, que não é só o salário no fim do mês. Há muito mais coisas ali por trás. Quando você, imbuído de um sentimento, de uma paixão, digamos assim, ou de um amor, ou de um grau de amor pela profissão que você tem, você se transforma algo junto com aquilo que você faz. Você é uma extensão do que você faz. E o salário é só algo é algo dentro de um processo maior. E não é só o trabalho pelo salário. Tem muito mais elementos como você coloca. Fica muito mais fácil de entender, não é? E essa ajuda, como você coloca uma pessoa, é algo que quando a gente faz qualquer coisa por alguém, acha uma carteira com documentos e com dinheiro dentro e quando devolve para a pessoa, é uma satisfação que só nós podemos ter. Porque é uma conquista e é uma pequena construção disso que você falou. Ou seja, é uma alegria que a gente tem. O cachorro não vai ter essa alegria se ele achar uma carteira de alguém. O ser humano tem, quando ele desenvolveu algo nele e fala, olha, é valoroso devolver isso para alguém. Sim, exatamente, né? Mas a gente percebe que quando a gente passa por cima do incomum porque ninguém faz, né? Isso não nos torna melhores que as pessoas, né? Mas isso nos distingue perante nossos próprios olhos. A gente percebe aí, né, as declarações, principalmente em momentos de muita, digamos assim, de muita confusão social, né? As pessoas que se organizam para ajudar outras em trabalhos de voluntariado, como o que nós desenvolvemos em nossas escolas, né? Ou em outras associações também, as pessoas naturalmente elas sentem que por estarem naquela atividade, por estarem concentradas naquela atividade com outras pessoas, né? Isso já produz um grau de felicidade, né? E é interessante, né, que todos nós podemos constatar isso, né, Danilo, cotidianamente. Quando a gente encontra uma carteira, um objeto, a gente faz um certo esforço para devolver a pessoa, né? Isso nos dá a gente sabe que aquilo vai ser difícil, mas ainda assim a gente faz, isso dá um grau de satisfação tremenda. Quando nós participamos de um grupo, né, que se une esforços de pessoas também para ajudar a natureza, para ajudar uma comunidade carente, etc e tal, isso tem um valor enorme, às vezes não estapafúrdio na mídia, né, mas para nós mesmos, interior. Esses filósofos, né, Daniel, eles vão muito mais alto, dizendo que nós podemos desenvolver ações que sejam ações, justamente ações que não buscam, às vezes, nenhum tipo de reconhecimento. Né? Porque, afinal de contas, eu quero ser melhor como ser humano. É uma atividade de mim para comigo mesmo. Quem é que vai ficar sabendo disso? Só eu mesmo, muitas vezes, né? Porque não é algo muito comum de se compartilhar. Mas, meu amigo, se tem algo, né, que nos seus mais de 60 anos de experiência como escola de filosofia nós temos, é que essas são as ações que mais vão garantir uma felicidade que, olha, não vai apagar-se nunca. Vamos vivendo com a felicidade participando das nossas ações feitas com consciência, e quando as coisas fora não estiverem tanto ao nosso benefício, quando as coisas fora estiverem um pouco mais complicadas, nós vamos fechar os nossos olhos, né, e buscar no interior dessa nossa alma que sente, dessa nossa alma que pensa, esses momentos de realização e de felicidade para criar novos momentos. Ou seja, a gente vai estar construindo uma vida, e uma vida com ritmo, né? É nos habituarmos a sermos felizes nas coisas que nós vamos desenvolvendo muito simplesmente, mas também muito profundamente. Agora tem um outro ponto, José Roberto, que é bom
falar também, antes de terminarmos o nosso podcast, que é justamente a questão da dor ou do sofrimento. Quando você coloca aí nos momentos adversos que acontecem fora, por exemplo, você está num momento social como esse que a gente vive hoje em função da pandemia, outros momentos históricos também já nos acometeram, a humanidade não é tão nova quanto imaginamos e já passou por muitas provas das quais sequer suspeitamos, ou seja, a coletividade humana já passou por muitas provas, seja aqui no nosso país, seja na Europa, na América Central, em qualquer lugar do planeta, o ser humano sempre foi provado. Isso é histórico, isso está registrado e nós podemos constatar através de uma observação básica. E a gente às vezes pensa que a felicidade exclui a dor ou o sofrimento, ou seja, com essa dor do mundo não podemos ser felizes. Aí é um processo complexo de se entender muitas das vezes. E é importante tratar disso porque há que compreender isso também de uma maneira mais inteligente, mais lúcida, porque é como se a gente pensasse que aquele atleta que chega no fim da corrida esbaforido, cansado, às vezes não consegue nem ficar em pé, mas ganha, ele é infeliz. Na verdade, é um processo natural. A dor acompanha também. Então, eu gostaria que você falasse desses elementos para a gente entender melhor do que isso se trata e como viver melhor, mesmo com essas adversidades nos acompanhando o tempo inteiro. Esses são temas, né, Danilo, como você mesmo mencionou, né, são temas muito amplos, são temas muito profundos. Vamos dar uma pincelada aqui do que nós, em nossos cursos de filosofia, nós sintetizamos assim de milhares de anos de experiência humana, né? E vamos fazer essa síntese usando um grande filósofo oriental, mais do que um grande filósofo, um grande sábio, que é Siddhartha Gautama, o Buda. Né, quando ele dava uma lição tremenda que nós muitas vezes, né, nos meios das nossas correrias cotidianas, das nossas dificuldades, a gente não consegue aprender, que é a dor como veículo de consciência. Né? É agradável? Não é agradável, mas como você mencionou, né, faz parte da vida de todo ser humano. Né? Há coisas na nossa vida que vão nos frustrar, ou seja, vão doer. Há dificuldades, né, que nós vamos ter que encarar. Se nós não encaramos por causa justamente do difícil que é, ou da expectativa, muitas vezes, de dor e sofrimento que vai nos trazer, nós não vamos nos construir. É que nem o exemplo aí do corredor que você deu. Né? Vamos supor um indivíduo que ele não é corredor nem nada. Aí, de repente, ele resolve começar um treinamento. Já nos primeiros exercícios, nas primeiras corridas, ele sente aquela dor nos seus músculos e fala assim, não vou fazer mais. Vai se privar de um sonho. Né? Por uma dor física hoje, ele vai se privar de um sonho que amanhã, né, quando ele tiver mais maturidade, tiver enfrentado outras coisas na vida, ele pode se frustrar. Percebe isso? Então é muito interessante essa questão. Não tem, quando nós buscamos construir, quando nós buscamos respaldo em Aristóteles e em outros filósofos para construir um caminho em que a felicidade participe dela, não é excluindo a dor e o sofrimento. Né? Mas é justamente entendendo, né, que essas dificuldades, elas também podem nos ensinar coisas. Podem nos ensinar coisas muito profundas, né, com muita rapidez, que cada vez mais, né, nos ensine a termos ternura interior. Né? A gente vai começando a perceber, enfrentando com muito valor os nossos momentos de dificuldade, o que o outro, por exemplo, passa nos seus momentos de dificuldade, às vezes sem as lições práticas da filosofia e dos grandes filósofos. Então é muito interessante, né, que nós nos baseamos num caminho filosófico, né, com base no ensinamento e no modelo dos grandes filósofos, porque isso nos ajuda a encararmos a dor, o sofrimento, a dificuldade, né, o desconhecido como algo natural da vida do ser humano. Para que a gente retire os ensinamentos desses momentos, para que a gente tenha cada vez mais consciência, não é a dor pela dor, é a dor como veículo de consciência. Para que, tendo cada vez mais riqueza interior, elementos interiores, nós possamos ajudar o outro a sofrer menos. Né? E caímos novamente naquilo que já víamos mencionando atrás. Quando nós somos capazes de ter elementos, né, que através das nossas palavras, através da nossa ação, através do nosso modelo de vida, nos ajuda a sermos útil para outro ser humano ou para outros seres humanos, sendo mais uma luz de esperança no mundo, né, ou pelo menos no mundo representado na vida daquelas pessoas, isso também nos dá um grau de poder. Isso também nos dá um grau de realização. Isso também nos dá um sentido para a nossa vida. E, consequentemente, né, quando o sentido da nossa vida se torna claro, nós somos mais felizes.
Bom, José Roberto, agora para encerrarmos, então, eu gostaria que você fizesse as suas conclusões finais, para que nós pudéssemos, então, através de tudo aquilo que falamos ao longo desse podcast, com tantos ensinamentos de tantos mestres e de tantas experiências que a gente relatou aqui ao longo desse podcast, podermos ser mais felizes, ou seja, de uma maneira artística, como você coloca como está no nosso título do podcast, ou seja, a filosofia como ciência e arte, para que nós possamos viver a filosofia como ciência e arte na prática, todos nós, em alguma medida, em nossas vidas. Bom, podemos, sintetizando aí, né, Danilo, enfatizar principalmente o aprendizado, né? O aprendizado com Aristóteles, o aprendizado com Platão, né? Platão nos fala sobre o que é a justiça, para que nós entendamos que nós já somos bons, né? O que nós temos que abraçar como desafio é o de sermos mais fortes, né? É o de, é o de sermos mais justos, porque isso vai nos produzir uma felicidade interior tremenda, né? Que vai permitir orientar toda a potência dos nossos sentimentos, toda a potência das nossas reflexões, das nossas ideias e dos nossos pensamentos em prol de um objetivo de melhoria de nós mesmos. Quando nós nos entregamos de uma maneira bastante consciente a esse processo, né, quase como uma busca profissional por nós mesmos, nós vamos nos tornando mais fortes interiormente, mais seguros, mais estáveis. A nossa vida ela vai assumir uma dimensão muito mais rica aos nossos próprios olhos, e com essa riqueza interior a gente também pode disseminar um pouco dessa fortaleza, dessa segurança com outras pessoas do nosso meio social que às vezes se desesperam, muitas vezes sem uma visão muito clara de onde os seus martírios podem terminar. E é assim que nós encaramos, né, Danilo, a felicidade como do ponto de vista da filosofia, né, como algo que pode ser aprendido, ou seja, como uma ciência, né? Há um método para se desenvolver, né, essa felicidade cada vez mais duradoura, cada vez mais estável, e quando nós aplicamos isso, né, entre aqueles que nós conhecemos ou no mundo em que nós vivemos, e essa aplicação ela já é uma forma de arte também. Então é aí que a gente volta um pouco para o título do nosso podcast, né? Filosofia como a felicidade como ciência e arte. É um aprendizado e aplicação desse aprendizado. Bom, José Roberto, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vinda. Obrigado, Danilo. É um grande prazer estar aqui com você, gravando mais esse podcast e na companhia de todas as pessoas que tão carinhosamente acompanham o nosso trabalho. Sem dúvida. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Você pode nos acompanhar também através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole e seu curso de Filosofia Maneira Clássica, podem fazê-lo através do site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Romance para Piano e Violino, Opus 11.